Olá, que bom que você está aqui. Que bom que você está continuando com a aula, a parte 2 da aula sobre constituição da matéria. Seja bem-vindo. Eu sou a professora mestra Jaqueline Barê e essa aula é uma aula de ciências da natureza. Bom, hoje o assunto vai ser a respeito de misturas. Nós falamos de substâncias na parte 1 e agora nós vamos falar de misturas. A matéria, ela é constituída geralmente por substâncias e misturas. Dificilmente nós encontramos elementos químicos puros, átomos puros encontrados na natureza. Os átomos têm a tendência de se combinar entre si. Na mistura, a matéria é constituída por mais um tipo de substância, apresentando, portanto, mais de um tipo de molécula ali. Essas misturas, elas podem apresentar-se de duas formas, homogêneas ou heterogêneas. Vamos entender melhor o que é isso. Olha, nesse primeiro caso, você tem uma mistura homogênea, água com açúcar dissolvido. Na mistura homogênea, você só vê apenas um aspecto. Você só vê uma fase, de um jeito só. As mesmas propriedades químicas em toda a sua extensão. Agora aqui você tem uma mistura de óleo com água. Você percebe aqui que tem duas seções, duas fases diferentes? Essa já não é uma mistura homogênea, essa é uma mistura heterogênea, onde você vê mais de um aspecto dentro de um mesmo recipiente e onde as propriedades ali presentes vão ser distintas na extensão daquele recipiente. Na representação que a gente costuma fazer, que é a de usando bolinhas, a gente observa uma mistura, uma miríade de bolinhas e cores e formatos e tamanhos. Vamos fazer um exercíciozinho aqui com esse desenho? Vamos lá. Quantas moléculas eu tenho aqui nesse primeiro desenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas. Quantas substâncias diferentes, ou seja, quantos tipos de moléculas eu tenho aqui dentro? Olha, eu tenho esse tipinho aqui de bolinhas só azuis, que está aqui, né? São 3 aqui. Eu tenho esse tipo aqui, 3 de bolinhas verdes. E eu tenho esse tipo aqui, que é uma amarela e 2 azuis. Então, eu tenho 3 substâncias aqui dentro. Já que eu tenho 3 substâncias aqui dentro, eu tenho uma mistura. Quantos átomos eu tenho? Então, aí eu tenho que contar quantas bolinhas eu tenho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18. 18 átomos. E quantos elementos químicos eu tenho? Quantos tipos de átomos eu tenho aqui? O verde, o amarelo e o azul. Então, eu tenho 3 tipos de átomos aqui dentro. Nessa aqui, olha, quantas moléculas eu tenho? 1, 2, 3, 4 moléculas. Quantas substâncias diferentes? Essas aqui são um tipo de substância e essas aqui são outro tipo de substância. Quantos átomos estão presentes aqui? Átomos são as bolinhas. Então, 3, 6, 9, 12. Quantos elementos químicos diferentes ou quantos átomos diferentes eu tenho aqui? Amarelo, esse é um. O verde é outro. O azul menorzinho é outro. 3 tipos de elementos químicos ou 3 tipos de átomos. Olha, outro exemplo aqui de mistura. Eu tenho quantas moléculas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moléculas. Quantas substâncias diferentes? Essa aqui, essa aqui, a rosa, azul, são 5. Nós temos 5 moléculas diferentes aqui. Então, eu tenho 5 substâncias misturadas aqui. Então, ela é uma substância pura ou uma mistura? É uma mistura de 5 substâncias. Quantos átomos tem aqui? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 átomos. E quantos elementos químicos diferentes? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos químicos diferentes.
Nas misturas, nós chamamos de fase cada uma das porções que apresenta aspecto homogêneo uniforme. Então, o óleo forma um aspecto homogêneo uniforme e a água outro aspecto homogêneo uniforme. Por isso que a gente tem ali duas fases. Mistura homogênea é toda mistura que apresenta uma única fase. E mistura heterogênea é toda mistura que apresenta pelo menos duas fases. Então, aqui, olha, areia e água. Mistura duas fases, é bifásico. Olha aqui, ó, óleo, água e areia. Mistura de três fases, é trifásico. Agora, olha aqui, água, gelo e limalha de ferro, ferro raladinho. É um sistema trifásico. Tem três fases, você percebe o gelo, a água e a limalha de ferro. Só que o gelo e a água não são feitos da mesma substância, H2O. Então, é um sistema trifásico, porém é constituído por dois componentes. As fases, elas também aparecem quando nós temos uma substância pura em equilíbrio de fases, como acontece aqui no caso do gelo com a água. Vamos agora ver vários exemplos de mistura para você conhecer mais a respeito do assunto. A água é a substância H2O com o açúcar, que é a sacarose, tá aqui a molécula. O aspecto que a gente vê é esse aqui, de uma coisa só. Então, é uma mistura homogênea. Aqui a água com o óleo. A gente percebe aqui um aspecto homogêneo e aqui outro. Então, são duas fases. Então, a gente tem aí uma mistura heterogênea. Aqui, a gente tem água com gás. Então, a gente observa as bolhas de gás e a água. Então, aí você tem duas fases também. É uma mistura heterogênea, assim como o refrigerante. A parte líquida já é em si uma mistura, mas é uma mistura homogênea a parte líquida. Só que aí, na hora que o fabricante coloca gás carbônico para fazer borbulhar o refrigerante é transformado numa mistura heterogênea de refrigerante e gás carbônico. Veja, por exemplo, a cachaça. A cachaça, ela é uma mistura de cerca de 30 a 40% de álcool e o restante de água. É uma mistura homogênea, a água com o álcool, mesmo se a gente observar no microscópio. Agora, o granito é uma mistura de diferentes minerais e é heterogêneo, porque você consegue ver a mica, o quartzo, o feldspato, que são esses minerais, misturados aqui. Olha só, vamos conhecer outras misturas. Amálgama. Amálgama é um tipo de resina produzida misturando mercúrio com outros metais, muito usada para obturações dentárias mais antigas. Eu tenho bastante obturação de amálgama nos meus dentes, porque eu sou muito antiga? Melhor a gente não conversar sobre isso. O vinagre, por exemplo, é uma mistura também de água, H2O, com ácido acético. Tem pouco ácido acético, mas tem, cerca de 2, 3%. O latão é uma mistura de cobre com zinco. O bronze é uma mistura de cobre com estanho. O aço é uma mistura de ferro com carbono. E o álcool hidratado é uma mistura de etanol com água. A gente também tem que considerar, na hora de classificar a mistura entre homogênea e heterogênea, os aspectos microscópicos, tá bom? O caso do leite, por exemplo, é um caso bastante emblemático. Quando você olha o leite assim, ele parece uma mistura homogênea. Mas se você observa um pouco de leite ao microscópio, você consegue perceber gotículas de gordura no meio do leite. Então, como você vê esse aspecto heterogêneo no microscópio, o leite deve ser classificado como uma mistura heterogênea, porque no microscópio isso é perfeitamente notável. Aqui você tem outros exemplos. A água é uma substância pura, composta, mas é uma substância pura. É fácil de encontrar água pura na natureza? De jeito nenhum. Você vai encontrar água pura nos laboratórios.
onde se faz a destilação, onde se faz a deionização da água, mas na natureza ela vai estar sempre misturada com outras substâncias. O álcool hidratado é uma mistura homogênea. Aqui, ó, é uma substância pura, água com gelo, tudo se trata de H2O, desde que não tenha nenhum sal mineral, nada dissolvido ali. E aqui é uma mistura heterogênea. Não esqueça que aqui você tem duas fases, mas de um componente só. E aqui você tem duas fases, mas de dois componentes, o óleo e a água. Agora vamos perceber como é que é um diagrama de mudança de estado físico, para a gente compreender como é que é a mudança de estado físico numa substância pura e como é que é a mudança de estado físico numa mistura. Vamos usar o exemplo da água pura. A 10 graus abaixo de zero, a água está no estado sólido. Mas vamos supor que essa água comece a ganhar temperatura e chega a 0 grau. A partir do 0 grau, o que vai acontecer com a água? As moléculas vão começar a se agitar mais e ela vai começar a sofrer fusão. E aí a gente vai passar a ter uma mistura de sólido com líquido. A água vai continuar na mesma temperatura de 0 graus até toda ela ter passado para o estado líquido, até toda ela ter sofrido o processo de fusão. Vai passar de novo por outra fase de ganho de temperatura até chegar a 100 graus, onde a água entra em ebulição. Na ebulição, ela ferve, faz aquelas bolhas, e aí você tem água no estado líquido e água no estado de vapor. E isso vai continuar a 100 graus até que toda a água do estado líquido passe para o estado de vapor. Só depois disso é que esse vapor tem condições de continuar ganhando calor num sistema de oferecimento de calor. Então você perceba que o gráfico ele é ascendente, mantém-se, ascendente, mantém-se, ascendente. Então é dessa maneira. Agora, quando você tem uma mistura, a coisa já não é bem assim. Quando você tem uma mistura, geralmente num sistema de ganho de temperatura, vai sempre tendo ascendência. Está sempre havendo inclinação aqui conforme vai ganhando calor. Não existe um ponto específico, porque como tem mais de uma substância presente ali, esses pontos de fusão, esses pontos de ebulição, eles se confundem e aí vai acabando formando gráficos dessa maneira, assim, onde tem um contínuo de uma escalada aí de ganho de calor e de mudança de estado físico. Resumindo, então, o que a gente viu até aqui, a matéria, ela pode ser encontrada na natureza na forma de substância pura, que é difícil, mas acontece, ou na forma de mistura. Quando ela é encontrada na forma de substância pura, essa substância pode ser simples, quando é feita de um tipo de elemento químico só, ou composta, quando tem mais de um tipo de elemento químico. E quando ela é encontrada na forma de mistura, essa mistura tem um aspecto homogêneo, uma fase só, ou heterogêneo, mais de uma fase. Agora, gente, vamos exercitar para fixar ainda mais esse conteúdo. Vamos lá, olha só. Percebam bem isso aqui. Cada esfera representa um átomo. Então, vamos contar os átomos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tá aqui, cada esfera representa um átomo. 23 átomos. Ó, estamos bom de contagem, hein? Podemos, assim, passar pelo prezinho de boa. Cada tipo de esfera caracteriza um elemento químico. Então, nós temos a esfera que está sem nenhum desenho dentro, a esfera que está com um X dentro e a esfera pintadinha de preto. Então, olha, cada tipo de esfera representa um elemento químico, ou seja, um tipo de átomo diferente. Nós temos 3 tipos.
Então, nós temos 3 elementos químicos presentes aqui. Muito bem. Agora, nós temos alguns conjuntos desses elementos químicos. Um conjunto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conjuntos. Então, nós temos 9 moléculas, tá? Olha, vamos marcar todos eles aqui. Nós temos 9 moléculas. Essas moléculas são todas iguais? Não, não são. Olha, essas duas são desse tipo. Nós temos esse tipo aqui, esse tipo e esse tipo. Então, nós temos aqui 5 moléculas diferentes, indicando 5 substâncias diferentes. Então, isso é uma mistura. Além disso, eu posso ver que aqui eu tenho, aqui no meio, 2 substâncias compostas. Quais são elas? Essa aqui, que é feita desse tipo de elemento químico com esse, e essa aqui, que é esse elemento químico com esse. Então, eu tenho 2 substâncias compostas aqui no meio dessa mistura, tá? E as demais são substâncias simples. Próximo exercício. Considere os sistemas a seguir em que os átomos são representados por esferas. Determine onde encontramos A. Uma substância pura. Vamos ver. Para ser substância pura, todos os átomos têm que ser iguais? Ou todas as moléculas têm que ser iguais? Como é que é? Como é que eu sei quando é uma substância pura? Todas as moléculas têm que ser iguais. Então, olha, eu só tenho substância pura em 2 situações. Aqui, que todas as moléculas são iguais, e aqui, tá? Substância pura aqui, substância pura aqui. As outras duas são, ó, letra B, mistura. Mistura é aqui, ó. Tem moléculas de diferentes tipos aqui e tem moléculas de diferentes tipos aqui. Então, substância pura nas extremidades, misturas aqui no meio. Letra C, 2 substâncias simples. Onde eu encontro 2 substâncias simples? Bom, aqui são substâncias simples. Aqui são substâncias simples, aqui é simples. Aqui são substâncias simples, aqui também é simples. Tem vários exemplos de substâncias simples aqui nesses quadros. Somente substâncias compostas. Olha, aqui tem substância composta, não é? Porque você vê um tipo de átomo com outro. Aqui só tem substância composta. Aqui tem 2 simples. Aqui também 2 simples. Então, não dá para dizer. Agora vamos ver onde vai parar. Considere apenas o sistema 3. Opa, aqui o sistema 3 é esse. Determine o número de átomos presentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos. O número de elementos químicos presentes é o tipo de bolinha. Então, tem amarelinha, azulzinha, vermelhinha. 3 tipos de elementos químicos. O número de moléculas tem esse conjuntinho, esse conjuntinho, esse conjuntinho, esse conjuntinho. Tem 4 conjuntinhos, então 4 moléculas. O número de substâncias é esse tipo e esse. 3 substâncias. Olha esse sistema aqui. Você tem algo aqui, uma substância aqui, possivelmente água aqui e gelo aqui. Pode-se descrever o sistema em questão como constituído por 3 fases e um componente. Olha, eu observo 3 fases, mas não tem só um componente, tem pelo menos 2. 2 fases e 2 componentes? Não, ó, 1, 2, 3 fases, não são 2 fases. 3 fases e 2 componentes? 1 fase, 2 fases, 3 fases, sim. 2 componentes, sim. Esse aqui e a água, que está aqui na forma líquida e na forma sólida. Então, a resposta correta seria essa aqui. Mais um exercício de vestibular.
Em qual das sequências a seguir estão presentes um elemento químico, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente? Pessoal, o que é respectivamente mesmo? Na ordem que foi solicitado. Então, primeiro elemento químico, segundo uma substância simples e terceiro uma substância composta. Elemento químico, é sem número nenhum, está lá a representação do jeito que está na tabela periódica. Tem dois, olha, o nitrogênio e o cloro. Então, ou é B ou é C, elemento químico. Substância simples, o que é substância simples? Feita por um único tipo de átomo. Ó, N2, feito só por um tipo de átomo. E uma substância composta, feita como? Por dois tipos de átomo, que você tem, ó, HI. Tá? Aqui HE não é, aqui HE é o hélio, que é um elemento químico só. Então, a resposta certa, letra C. Adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, obtém-se um sistema, ó, pensa bem, você tem areia, açúcar e sal misturados. E aí você pega e joga bastante água e mexe. Você vai ter um sistema feito homogêneo ou heterogêneo? Tudo vai se dissolver na água? Não, né? A terra não vai se dissolver, ela vai se depositar no fundo. Agora, o sal de cozinha e o açúcar vão se dissolver. Então, você vai ter um sistema heterogêneo, porque vai ficar a terra embaixo e a água com o sal e o açúcar dissolvido em cima. Então, é heterogêneo. Quantas fases? Bifásico, né? Duas fases. Então, a resposta certa é a letra D. Muito bem, espero que você tenha gostado, espero ter conseguido explicar para você, espero que você tenha entendido, porque olha, essa aula veio do fundo do coração diretamente para você. Um beijo, tchau, tchau, viu? Até mais!